Opa, gente, bom, como vocês podem ver, essa questão aqui, na verdade vocês não estão conseguindo ver, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa questão é que ela teve um baixo percentual de acertos. Aqui, ó, 54. E tem duas coisas que dá pra explorar nessa questão que elas são maravilhosas. Então, bora entrar aqui, bora pegar aqui, perfeito. Tem duas coisas principais que a gente consegue explorar nessa questão que elas são, assim, maravilhosas. Então, vamos começar apenas nos contextualizando. Provavelmente, se você está aqui, você já se contextualizou, inclusive, com essa questão. Mas vamos lá, né? Uma bola é chutada obliquamente. Obliquamente é fazendo essa trajetória aqui, ok? Que não é nem reto e não é nem reto, não é nem horizontal, né? Não é nem um reto horizontal, nem um reto vertical. Com velocidade inicial igual a VO0, ou seja, VO0 é sempre para esse zero, né? Depois de alguma coisa, para indicar alguma coisa que é inicial. Provavelmente porque vai ter algum tipo de fluição no tempo. Então, a inicial não é a mesma coisa que a final. Enfim, vai ter alguma modificação que o tempo vai trazer, mas esse não é o ponto. O ponto é, no ponto A, o ponto aí eu continuo lendo e aí aparece um ponto aqui, ó, no ponto A de uma elevação. Então, a bola ela já não tá na posição aqui, ó. A gente não começou aqui e fez um chute assim. Não, a gente já começou num lugar altinho e deu um chute a partir daqui. Ou seja, já tem uma complexidade a mais, porque geralmente a gente trabalha um movimento que a gente começa aqui, dá um chute, bate aqui e pronto. A gente não dá um chute e cai lá para baixo, né? A gente dá um chute de um lugar mais elevado e aí cai mais ainda abaixo do que a gente estava. O correto seria ela cair aqui, ó. Mas não, ela cai aqui embaixo. Então já tem uma complexidade a mais. E aí escreve a trajetória indicada na figura, passando pelo ponto B, que seria esse ponto aqui, e que ele também diz que é o ponto mais alto de sua trajetória. Diz que é no instante t igual a 0,8 segundos, isso é importante. Por enquanto a gente só vai guardar essa informação, né? Se você quiser grifar ela mais assim, pode. E atinge o solo, e aqui ó, e atinge o solo no ponto C em 2 segundos, também uma informação importante em t igual a 2 segundos. Mais uma informação importante para grifar. Aí aqui a gente tem a bola, né? O cara e tudo mais. E aqui a gente tem a segunda parte. Ah, tá. Já pensei que tava travando. Desprezando, aí o negócio diz assim, ó, né? Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo, e sabendo que a equação da trajetória dessa bola desde o ponto A, que é esse ponto aqui, até o ponto C, que é esse ponto aqui, ok? É igual a. E aí ele dá aqui a função da trajetória. Eu vou ensinar duas formas para vocês ficarem muito habilidosos nessas duas formas, tá? Porque essa questão é que ela dá muito pano para manga para aprender tanto a equação. Opa, agora que eu vi que o cursor estava aqui, desculpa. Para aprender tanto a equação que origina esse tipo de movimento oblíquo, que geralmente a gente não estuda equação de movimento oblíquo, quanto. E aí a gente vai para a segunda parte, né, que seria tanto a resolução normal. A resolução normal ela só envolveria a cinemática e não envolveria essa parte aí de tu já saber a equação de antemão. Como é que eu consigo só pela cinemática? Ué, só pela cinemática eu tenho que encontrar qual é que é a velocidade. O VO, ele o VO, né, que é a velocidade inicial, ele tanto vai fazer um movimento, né, ele tanto vai incitar um movimento Vox, que é um movimento VO, na horizontal, no eixo X, né, no eixo das abscissas, quanto um movimento na vertical, que é o movimento das coordenadas, o VOI. Ele vai incitar esses dois movimentos. Você concorda comigo que ele é resultante da soma vetorial desses dois aqui? Claro que sim, né? Ele é resultante, ou seja, ele é o que de fato acontece, a bola ela não vai nem para cá nem para cá, a bola vai assim. Então ele é resultante. Só que ele é resultante da soma de um movimento que tanto vai para cima quanto vai para o lado. O que que é diagonal? A diagonal não é nada por si só. A diagonal é a soma de dois eixos perpendiculares entre si. Não necessariamente perpendiculares. Não, não, você pode dizer que é perpendiculares entre si, sim, tá? Mas nesse caso aqui, o que a gente vai encontrar? Você concorda comigo que se isso aqui é a soma vetorial, eu poderia ordenar esses vetores de uma maneira diferente? Eu poderia botar ó, um na pontinha do outro, né? Ó, no final da seta de um, vem a bundinha do outro, né? Soma vetorial você pode fazer de várias maneiras. Claro, não é
É que aqui ficou meio ruim, né? Mas isso aqui não seria. Vou até dar uma subidinha assim, uma inclinada. Imagine que eu não mudei o vetor, tá? O vetor já fosse isso aqui desde o início, porque é difícil você, na mão, saber como é que era o vetor assim. Agora, isso daqui, tá, gente, que eu acabei de desenhar aqui com vocês, isso aqui é a Meu Deus. Como é que eu faço agora pra tirar isso? Isso daqui, tá, galera? Isso daqui é o nosso VO, perfeito? E ele é a força resultante. Você concorda comigo que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, um anglinho de 90 graus. Ele é a... Caraca, como é que me fugiu o nome? Eu tô com abscissa na cabeça, caraca. A hipotenusa. Ele é a hipotenusa. Por quê? Porque ele é o oposto ao ângulo de 90 graus. Então, para eu fazer a soma vetorial disso aqui, tá muito escura a tela para mim. Sei que para vocês não deve estar, mas para mim tava. Então, o que que ele é? Aqui é H, aqui é um cateto, aqui é outro. Ou seja, se eu encontrar VOI e VOX, ou seja, se eu encontrar a velocidade inicial que ele tem nesse eixo e nesse eixo, eu consigo fazer a soma vetorial e descobrir qual é que é a velocidade que ele tem no eixo VO, que seria essa velocidade aqui que ele está que seria essa velocidade aqui que ele está perguntando. Ah, olha aí, até foi para cima. Pronto, agora sim. Que seria essa velocidade inicial aqui que ele está perguntando. Então, basicamente, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui. E aí eu vou agora organizar o raciocínio junto com vocês, tá? Claro que você também pode fazer pela origem, né? Quando ele tem dois perpendiculares, aqui você corta aqui, também é a soma vetorial. Perfeito, mas o que que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, eu vou botar isso aqui para cá. Aqui é o VOI, aqui é o VOX. E aqui seria a força resultante, que seria o VO. Ok, VO ao quadrado é igual a VOX ao quadrado mais VOI ao quadrado. VO é igual a raiz de VOX ao quadrado mais VOI ao quadrado. É isso aqui, tá? Então, quando você vai descobrir VO a partir dessa soma vetorial aqui, perfeito? A partir desse Pitagorazinhas aqui. Por enquanto eu vou deixar apenas assim, tá? Essa daqui é a equação que a gente abstraiu. Isso aqui de novo, tá, gente? Eu tô fazendo no método puramente cinemático, ok? Na questão física. Não tô pegando a matemática. Eu já vou pegar a matemática para vocês, né? Eu vou fazer duas montagens, né? Eu vou fazer o plano um e o plano 2 de montagem. Mas eu vou fazer separadamente, para não confundir. Então, primeiro a gente está no plano um. O plano um, como é que eu faço para encontrar o VOX? Então, o VOX desse plano aqui. Ué, eu tenho que encontrar a raiz para saber qual é que é essa distância. E como ele disse que aqui o tempo é igual a 2 segundos, eu vou saber a distância e vou saber o tempo. Ou seja, eu vou saber aqui que é o delta S e vou saber o delta T. Ué, a fórmula não é Deus vê tudo? Ué, se a distância, eu tenho a distância, que vai ser o delta S, e eu tenho o tempo que isso levou, que vai ser o t, eu consigo descobrir a velocidade que ele estava nesse eixo aqui, que seria o VOX. Então, eu consigo botar que VOX é igual a delta S. Ó, tá vendo? Esse aqui é o VOX, tá? VOX vezes t é o delta S, que é esse cara daqui, e esse t que está multiplicando, eu passo para cá dividindo, então vai ficar dividido por t, e aí vai ficar VOX é igual a distância dividido pelo tempo. Então, distância dividido pelo tempo. Perfeito. Encontramos o VOX? Não, a gente arquitetou. Como é que eu faço para encontrar o VOX? Eu tenho que saber tanto o tempo quanto a distância. A distância eu consigo encontrar, mas eu não tenho ela. O tempo eu tenho, que é 2 segundos. A questão me deu, né? Ela chega, né, atinge o solo horizontal no ponto C num instante igual a 2 segundos. Então, ela nos dá a distância que essa bolinha aí, ela percorreu. Então, bora botar aqui. Então, bora botar aqui que a distância seria 0,2, opa, 0,2 não, 2 segundos. E a distância a gente vai ter que encontrar em metro, né? Porque a gente está tudo trabalhando com um sistema internacional de medidas que nada mais é do que o metro por segundo. Tá? Então, vamos pegar e vamos encontrar essa distância aqui no eixo X, que, ó, por caminho das rosas está em metro. Então, bora encontrar. Você vai ter que saber encontrar os zeros da equação, porque aí quando você encontrar o zero da equação, você vai saber que lugar é esse daqui. Perfeito?
que ponto é esse aqui no eixo X. Ok? Perfeito? Então vamos lá. Para calcularmos isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer VOX, a gente vai encontrar o zero da equação e vai ser dessa equação aqui, tá? A gente vai encontrar a raiz dessa equação aqui. Ué, essa equação aqui, ela é y é igual a menos 0,2x ao quadrado mais 1,6x mais 4. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá vendo? Aqui, ó. Tá dizendo. Me permita fazer uma pequena modificação aqui nessa fórmula. Eu vou substituir esse 0,2 pelo que ele é. Não, eu vou substituir esse 0,2 aqui pelo que? Pelo que ele é, tudo bem? Então, esse 0,2 ele é... Aqui foi. Esse 0,2 ele é 1/5, ok? Só porque eu prefiro trabalhar assim. Então, eu vou substituir isso aqui por x dividido por 5, né? Menos x dividido por 5, pronto. Agora vamos encontrar aqui os zeros dessa equação. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a... Quanto é b ao quadrado? É isso aqui ao quadrado. Então, 1,6 ao quadrado menos 4... Não, esse 4 aqui é da fórmula, tá? 4 vezes a. A também é um número negativo. Então, vai ficar menos, menos. Então, já ficou mais. E o próximo é um número positivo. Mais com mais fica mais. Então, perfeito. Vai ficar 4 vezes a, que é 1 dividido por 5, vezes 4. Perfeito. Nesse caso aqui, nós teremos que delta, vou puxar aqui para cima. Nesse caso aqui, teremos que delta é, quanto é, isso aqui vai dar 2,56, vamos botar aqui. O 16 ao quadrado, tá, gente? Você tem esse número decorado que dá 256, mas como não é 16 e sim 1,6, você pega e divide o número por 100, então aqui você divide o resultado também por 100, tá? Ahn, tá, mais 4 vezes. Aí aqui nós temos um outro 4. Na verdade, que eu multipliquei por 10, né? Aí tu divide por 10 duas vezes, já que é o quadrado. Aí ficou dividido por 100. Tá, aqui a gente ficou com 4 vezes 5. Não, 4 vezes 4, 16, dividido por 5, 3,2. Então aqui é mais 3,2. Percebeu? Ó, ficou aqui, ó, 4 vezes 4 fica 16 dividido por 5. Só que dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 2 e dividir por 10. Multiplicou por 2 ficou igual a 32, só que dividiu por 10 ficou igual a 3,2. Por isso. Ok. E aí a gente vai ficar assim, ó, que delta é igual a soma disso aqui vai ficar 5,76. Ok? Ok. Aí você vai vir aqui e vai botar. Eu vou. Onde é que eu posso botar? Delta disso aqui. Gente, 576 é igual a 24 ao quadrado. Portanto, se isso aqui é apenas 576 dividido por 100, você quer descobrir? Então, que você também põe que é dividido por 10 ao quadrado, que também dá na mesma. Tá vendo? Quer dizer, 10 ao quadrado não. Não, não, tá certo. 10 ao quadrado. Perfeito. Aí ficou, né? 24. Como a gente tá tirando raiz, né, desses dois, você vai ficar com 24. Oh, meu Deus. Ao quadrado dividido por 10 ao quadrado. Raiz vai ficar 24 dividido por 10, que é igual a 2,4. Só isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Do porquê que eu já vou puxar 2,4 aqui direto. Não como o delta, né? X1 é igual a menos B menos. Eu vou começar com o menos, porque eu sei que vai dar menos por conta daqui, ó. Aqui, ó. Delta vezes 2A. Só que como A é um número negativo, eu vou poder positivar esse lado aqui de cima, entre várias aspas, né? Ó, eu vou mostrar, né? Vou mostrar. O A, ele é igual a menos 1/5. Então, fica 4 menos 1/5. Vezes, né? 4 menos 4/5. O B, ele vai ficar menos, o B é esse cara aqui, né? Vai ficar menos 1,6 menos raiz de delta que a gente descobriu que é 2,4. Nesse caso aqui vai ficar 4, né? Porque 1,6 vai ficar menos 4, melhor dizendo, menos 4
dividido por menos 4. Esse 5 aqui que está dividindo passa para cá multiplicando, porque, né, divisão de frações. 4 igual a 5. Ah, não. Pera aí, gente. Desculpa, tá? Eu fiz aqui uma mancada. Aqui não é 4, aqui é 2. Né? Porque é 2 vezes 1/5. Ó, gente, é 2 vezes 1/5. Aí eu acabei botando 4 aqui, mas na verdade aqui é 2. Perfeito. Corta, corta, aqui fica 2. 2 vezes 5, 10. 10 metros. Ok? Então a gente descobriu que esse ponto daqui, que é uma das raízes, é igual a 10. Perfeito? Agora você vem aqui e faz a aplicação, né? Você põe ΔS é igual a 10. Perfeito? Você descobriu que aqui, ó, ele atingiu em 2 segundos o lugar aqui, que é o ponto 10. Tá bom. Isso aqui é igual a 5 metros por segundo, tá? Agora, para você descobrir o VOY, você vai ter que botar o quê? ΔS dividido por ΔT, claro, mas o VOY ele tem uma dificuldade um pouquinho maior, porque o VOY é o quanto você anda nesse eixo aqui, né? E esse eixo aqui ele não é tão fácil de calcular. Mas, nesse caso, ficou fácil, porque ele deu tanto a velocidade, ele deu tanto o tempo que isso aconteceu, quanto a gravidade. E aí você mata a questão se você souber que o tempo. Desculpa, se você souber que a velocidade dividido pela gravidade dá o tempo. Como assim? Gente, imagine que eu joguei uma bolinha para cima a 10 metros por segundo ao quadrado. A 10 metros por segundo ao quadrado, não, a 10 metros, né? Ela saiu com uma velocidade de 10 metros da minha mão, 10 metros por segundo, tá? Joguei a bolinha para cima. Se a aceleração da gravidade retira 10 metros por segundo a cada segundo que passa, então eu posso fazer o quê? Eu posso pegar. Então, eu vou botar aqui para vocês, ó, a velocidade é igual a 10 metros por segundo dividido pelo quanto a gravidade está tirando a cada segundo que passa, ou seja, dividido por 10 metros por segundo ao quadrado. Então, dividido por segundo vezes segundo. Como é uma divisão de frações, eu vou até melhorar aqui para vocês ficar 10 metros dividido por segundo dividido por 10 metros dividido por segundo vezes segundo. É isso aqui, tá? Como são divisão de frações, você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 10 metros dividido por isso aqui, vezes segundo dividido por 10 metros. Corta, 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 corta. O que que sobra? Sobra segundos. Então você descobriu que dividir a velocidade pela aceleração, nesse caso que a gente está falando da aceleração da gravidade, mas é qualquer aceleração, vai dar sempre para vocês um tempo. Tá vendo? Porque o que sobra é sempre segundos. Sempre vai sobrar segundos. Ah, Luana, mas e se aqui não tivesse tido 10, se aqui tivesse tido qualquer outro número? Aí não ia sobrar segundos apenas, ia sobrar um número de segundos, sei lá, ia sobrar 10 segundos, 20 segundos, mas sempre ia sobrar alguma coisa relativa a tempo, ok? Eu tô fazendo aqui para vocês uma análise dimensional da coisa, tá? Ou seja, das grandezas da física segundo o SI. Mas vamos lá, né? VOI, então aqui a gente descobriu o quê? Que essa velocidade, que seria no caso o VOI, ele vai ser igual ao tempo que passou. E quanto ao tempo? O tempo é 2 segundos, é igual a VOI dividido pela gravidade, que é 10. Ué, você acabou de descobrir quanto é VOI, né? VOI, nesse caso aqui, ele vai ser VOI é igual a 2 vezes 10. VOI é igual a 20 metros por segundo. Ok? Só que eu fiz uma pequena cagadinha, né? Porque é 0,8, não 2. Não sei porque que eu. Ah, eu considerei 2 pontos desse aqui. Mas na verdade não, tá, gente? É 0,8. É o tempo que ele levou para chegar aqui, ó, no ponto B, que é o ponto mais alto. Então eu tenho que considerar esse ponto daqui, ó. Esse t aqui é igual a 0,8 segundos. Não o tempo desse daqui, mas sim o tempo que ele levou para chegar no ponto mais alto. Ou seja, quando toda a aceleração dele foi tirada. E toda a aceleração dele é tirada quando você pega a velocidade. Você sabe o tempo que levou para toda a aceleração dele ser tirada quando você pega a velocidade e divide pela aceleração que aquele corpo está submetido de resistência, né? Ou seja, a aceleração que está indo contra a tendência de movimento dele. E aí você vai descobrir que vai dar 2 o cacete, né? Vai dar, isso aqui não é 10, isso aqui é 0,8, vai ficar 10 vezes 0,8, que é igual a 8 metros por segundo. Uma vez descoberto o VOI, uma vez descoberto o VOX,
você consegue inserir aqui nessa fórmula. Vai ficar VO é igual a... VO vai ser igual a raiz de... Quanto é Vox? Ó, Vox, ele é igual a 5 metros por segundo. Então, vai ficar 5 ao quadrado mais... Quanto é VOI? VOI é 8 metros por segundo, mais 8 ao quadrado. Nesse caso aqui, a gente vai ficar com raiz de 25 mais 64 igual a raiz de 89. Ok? E aí, essa aqui já é a resposta. Só que você ainda pode fazer mais. Você ainda pode fazer mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A segunda resolução, ela é bem sofisticada, tá? Não sei se nessa questão aqui ela seria a mais rápida, mas ela é bem sofisticada. Vou apagar aqui tudo, tá? Vou deixar tudo limpo aqui de novo. Essa aqui, na minha visão, ela é um trunfo que você tem a chance de ter na tua mão. E eu não conheci isso aqui, tá? Primeiro, vamos começar fazendo o quê? A gente vai começar fazendo a análise dessa questão sobre um prisma puramente algébrico e matemático. Então, a gente jogou um pouco fora o que a gente sabe de cinemática. A gente ainda vai usar o que a gente sabe de cinemática, mas agora a gente vai focar na álgebra, na matemática da coisa. Ok. Você concorda comigo que a velocidade no eixo y vai ser o quê? Vamos tentar encontrar a velocidade no... Vamos tentar encontrar uma equação. Vou montar junto com vocês aqui uma equação. A velocidade no eixo y, ela nada mais é do que... O eixo y, lembrando, tá? É esse daqui. Ou seja, ele tanto sofre uma gravidade apontando para baixo, ou seja, uma gravidade indo contra a tendência de movimento, né? Indo contra a velocidade, né? Desse corpo, a trajetória que esse corpo está seguindo. Então, é um movimento desacelerado. Quanto movimento acelerado, claro, mas aqui a gente vai falar que, ó, no eixo X, como é que eu faço para botar aqui? Eu vou dizer que no eixo X, nem é velocidade X, não, é no eixo X, não tem nada a ver com velocidade. No eixo X, a análise que eu faço de velocidade e, melhor dizendo, de deslocamento, ok? De deslocamento nesse sentido aqui, porque aqui o que a gente relaciona é o y, tá? Ou seja, essa altura aqui com o x, ou seja, essa largura aqui. Então a gente vai estar relacionando o quê? O s, que seria nada mais do que o movimento, né? O trecho que tu andou, a distância que tu percorreu, isso daqui é representado por s, em função do tempo. Ah, Luana, mas aqui não tem o tempo. Eu sei que aqui não tem o tempo. A gente já vai tirar o tempo, mas a gente está montando uma equação e aí no meio da equação vai aparecer coisas que não vão ter no final da equação, que a gente vai conseguir cancelar, tá? Mas vamos começar assim, ó. Eu sei que no eixo X eu consigo fazer uma análise de que o tempo, desculpa, de que a distância, ela é feita por, ela é feita pela componente da onde ela está inicialmente, perfeito? A distância final, né? A posição da distância final, ela é a distância inicial, perfeito? Mais a velocidade. E claro, gente, aqui eu tô falando nesse eixo daqui, ó, gente. Por favor, eu tô falando nesse eixo daqui, ó, no eixo X. Então eu vou ter a minha a minha altura inicial, que nesse caso aqui, essa onde esse cara aqui tá, que seria basicamente o B. Então eu vou ter a minha velocidade, eu vou ter a minha distância aonde eu começo. Eu começo aqui e eu tô subindo até aqui. É nesse sentido, entendeu? Aí eu vou ter a velocidade que eu tô sendo lançada vai ser o quê? Fala lá. Vai ser, ai meu Deus, vai ser a velocidade com que eu estou sendo lançada vezes o tempo. Eu estou botando aqui a fórmula que a gente já conhece, tá? Aquela fórmula lá, S é igual a S0 mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Tá? A formulazinha batida da cinemática. Você vai pegar aqui mais AT ao quadrado sobre 2, perfeito? Formulazinha batida de... Essa aqui se chama função horária da posição, né? Todo mundo conhece. Então é a posição onde eu tô, mais a velocidade do tempo que eu saí, mais a aceleração da gravidade, tempo quadrado. Nesse caso que eu vou botar menos, porque a gravidade ela está atuando de maneira resistiva ao meu movimento, a aceleração ela está freando o meu movimento, ela está desacelerando o meu movimento. Perfeito. Então essa daqui seria a fórmula do eixo X para essa velocidade aqui, ok?
Eu também tenho uma outra fórmula, quer dizer, para velocidade não, para distância, né? Eu tenho uma fórmula que eu consigo encontrar a velocidade no eixo x também. Peraí, deixa eu ver se tá travando. Porque às vezes ele dá uma travada aqui. Voltou, não voltou? Enfim. Eu não sei se dá uma travada pra vocês também, mas já teve alguns vídeos que eu publiquei que eu tive que apagar eles porque travou, tipo, grande parte do vídeo. Aí eu tenho que fazer essas atualizadas periódicas. Tá. Eu vou até massagear um pouquinho mais ela para tirar essa aceleração e botar o que a gente tem de concreto, que seria a gravidade dentro desse tipo de movimento de lançamento oblíquo, que sempre é a gravidade que entra em ação. E aí eu vou até conversar na mesma língua do cara, tá? Então, o S0 eu vou botar como sendo o X, né? Eu vou conversar na mesma língua. Eu só vou mudar essa fórmula para ficar na mesma língua do cara, ok? Só isso. Então, a posição Y, que seria a posição S0, dá na mesma, é igual a Y. Sei lá, aqui você começou no ponto Y. Que ponto? Ah, o ponto A do Y, né? Então esse aqui é o teu ponto inicial, YA. Só estou substituindo, tá? Você poderia botar S0, posição inicial, sim, mas aqui a posição inicial do eixo Y é a posição em que, que o ponto A se encontra, né? Então, tipo, não é tão difícil de entender isso aqui, né? Mas aí a velocidade do eixo Y, então vou a Y, então você pode também só botar VY vezes o tempo não, o tempo é invariável, né? O tempo sempre é o mesmo nas duas equações, menos. Aí você vai botar o G de gravidade, tá? G de gravidade dividido, ah, meu Deus, vezes T ao quadrado dividido por 2, ok? Aqui você já vai ter um panorama um pouquinho diferente, mas é a mesma fórmula, só que adaptada para esse contexto. Ok. Eu também consigo encontrar, relacionando isso, eu também consigo encontrar relacionando agora o eixo Y. Ou seja, agora eu não estou mais analisando a vertical, agora estou analisando a horizontal. E na horizontal a gente não tem a gravidade, melhor dizendo, a gente não tem nenhuma aceleração. Ou seja, nada vai fazer com que a minha velocidade aumente em módulo ou diminua em módulo. O valor dela vai permanecer constante, porque não temos nem a resistência do ar. Então, claro, né, ele pede para desprezar a resistência do ar, né? Sabendo parará, trajetória indicada, essa bola. Aqui, ó, desprezando a resistência do ar. Sim, ele fala, desprezando a resistência do ar. Então a gente consegue fazer isso, mas na maioria das questões a gente consegue desprezar a resistência do ar, né? Ele nunca pede para considerar, e quando ele pede, sempre é uma coisa bem explícita e possível de ser resolvida, tá? Enfim, e aí, aqui você vai pegar e vai botar, cara, no eixo X é muito mais fácil, porque no eixo X eu sei que velocidade no eixo X é igual a distância dividido por tempo. Não é? Velocidade não é metros por segundo, não é uma distância dividido por um tempo. Então eu vou botar aqui que no eixo X a velocidade, ou melhor, a distância, eu prefiro fazer a distância, tá? Então a distância do eixo X, vou botar só X, é igual a velocidade vezes o tempo. Então, porque ao invés de eu botar a velocidade x, ainda vou botar a velocidade x vezes o tempo. Galera, é óbvio que aqui eu estou trabalhando, né, segundo um prisma, portanto deixar isso bem claro, né, que eu estou trabalhando sobre um prisma de que ΔS é igual a VT. Deus, que é a distância, vê tudo, ok? Você também pode se lembrar da fórmula assim. Mas claro que aqui, ó, VO é igual a distância, que é o que eu estava botando, vezes dividido pelo tempo. Mas se você quer isolar a distância, você põe que a distância é igual ao VO. A distância é igual ao VO. E esse tempo que estava dividindo passa para lá multiplicando. Então, vezes tempo. Dá para pensar assim. Tanto faz, né? No final das contas, é muito mais simples a forma que eu botei aqui, né? Que ela vem de V é igual a D dividido por T. Ou D dividido por T. Perfeito. Você consegue isolar o tempo aqui nessa equação e tempo vai ficar igual a x dividido por vx. Ok. Uma vez substituído o tempo, você vai unir essas duas equações aqui, ok? Eu vou pegar e vou botar aqui y é igual a ya, que é a posição onde tu começa, né? Ya é isso aqui, tá?
igual a YA, mais VY, velocidade no eixo Y, vezes o T, que é x dividido por Y. X dividido por Y não, né? Por Vx, menos a gravidade vezes o quadrado do tempo dividido por 2. Então, eu já vou dividir a gravidade por 2. E qual é que é o quadrado do tempo? É o quadrado disso aqui. Então, vai ser x ao quadrado dividido por Vx ao quadrado, ok? Isso daqui é uma equação que você consegue montar. Também vou ter que atualizar de novo. Acho que eu vou atualizando assim de 10 em 10 minutos para ver se não. Tá. E aí aqui eu vou ter justamente essa daqui é a equação. Luana, mas não tem nada a ver com essa equação aqui de baixo. Como é que eu vou dialogar as duas equações? Karma, Zé. A gente não terminou de massagear essa equação aqui. Você vai ter que y. A única coisa que a gente tem é que ambos estão são y em função de alguma coisa, né? A única coisa que a gente tem em comum até agora. Y é igual a YA. Gente, YA é o termo independente, tá? Então é a mesma coisa que é o análogo ao B. Mas a gente já vai analisar isso aqui. Mas gente, o que que é VY? Opa, o que que é VY dividido por VX? Vamos olhar aqui no planozinho aqui, ó. O que que é VY dividido por VX? Para quem tá esperto, sabe que eu posso pegar esse cara aqui, né, translocar para cá, só para poder visualizar melhor. VY dividido por VX. Coca. O que que é K? É tangente de θ. É tangente desse ângulo aqui. Ó, VY dividido por VX. É coK. Você pode substituir que isso aqui é tangente, tá, gente? Tangente do ângulo θ. Então você pode botar VY mais tangente do ângulo θ vezes x menos G aqui, né? Aqui vai continuar, né, o G dividido por 2. E aqui você vai continuar com, meu pai amado, com vezes aqui. 2 vezes VOX. Eu não sei se tá bugado pra vocês, pra mim acabou de dar um clarão aqui na tela. Eu espero que eu não esteja consumindo muito da minha memória com isso aqui e por isso tá dando esses clarões, tá? E aí você ficou com V, Tana, isso aqui tudo multiplicado. Eu só abstraí o x para fora, mas você pode deixar ele aqui dentro, tá? Por que que eu quis abstrair ele para fora? Porque você concorda que aqui eu tenho um x isoladinho, um x ao quadrado isoladinho e um termo independente? E aqui eu tenho um, um x. Eu vou transcrever essa equação aqui, tá? Isso aqui. Que ela tá em duas linhas, tá? Eu vou transcrever ela. Vai ficar assim, ó. Y é igual a x ao quadrado. Opa, x ao quadrado dividido por 2. Opa, dividido por 5, né? Porque é 0,2. Isso aqui é tudo negativo, tá? Então é menos x ao quadrado dividido por 5 mais 16, 1,6x mais 4. Perfeito. Você consegue comparar essas duas equações aqui? Essa daqui e essa daqui? Alguma coisa para você soa familiar nessas duas equações? Essa daqui, o que que eu tenho? Eu tenho. Oh, meu Deus. Essa aqui que eu tenho? Eu tenho um termo independente, que ele não multiplica por nenhum x. Ou seja, não tem nada que ver com a distância que eu tô. É onde. Ele é invariável. Se eu tô a 2 metros, se o x é igual a 2, ou se o x é igual a zero, tanto faz. Ele não é impactado por isso aqui. Ele é o termo independente. Ele não é multiplicado por x. Ele tá nem aí pro x. Quem é o termo que não tem x junto com ele? É o 4. Ou seja, o YA, ele é, ele não é igual a 4, né? Mas ele é o análogo a 4, tá? O tangente de θ é o tangente de θ x, né? X é o análogo a o 1,6, né? Porque, ó, ambos aqui, ó, grudadinhos com x, quem é tangente de θ, melhor dizendo, quem é tangente de θ? Nesse caso, o 16,
Quem é que é o YA? Nesse caso, é o 4. E quem é que é o x ao quadrado? Ué, x ao quadrado. Ó, para isso, galera. X ao quadrado. Quem é que é o nosso x ao quadrado? Pagando aqui. X ao quadrado é a gravidade dividido por duas vezes Vx ao quadrado. Ou seja, o menos um quinto, ou melhor dizendo, né? Vamos seguir a mesma lógica, né? G dividido por 2 Vx ao quadrado. G é igual a um quinto. É igual a menos um quinto. Você encontrou todos os termos e seus respectivos análogos aqui na equação. Essa equação aqui, ela é a equação do movimento oblíquo, para quem não sabe, tá? É o YA, né? Ou seja, onde tu já começou, vezes a tangente de x, ok? Claro, gente, você pode criar várias fórmulas aleatórias, não é obrigação do professor ficar te passando esse tipo de coisa. Você pode criar outras fórmulas também, né? Eu tô só dando uma sofisticada no raciocínio, para você ter uma carta na manga muito poderosa. Ah, Luana, eu vou ter que montar isso aqui todas as vezes? Não, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, não, sejamos um pouco mais espertos. Você não vai ter que montar isso aqui todas as vezes. Isso daqui é uma coisa que você decora e depois você só faz a substituição do valor. Você só vai encontrando os análogos aqui. Você lê a equação e você consegue encontrar os análogos aqui. Te fazendo sempre a comparação. Você sabe qual é que é a lei que fundamenta ela e você sabe a equação que ele te deu como originada. Então você sabe que y é o termo independente, 4 aqui. Você sabe que a tangente de θ é igual a 16, ou seja, você sabe que Vx, sabe que Vy dividido por Vx, nesse caso aqui, está dando 16, por exemplo. Isso é uma coisa útil. Não é útil nesse caso, mas pode ser uma coisa útil. Outra coisa que também você sabe é que a gravidade dividido por duas vezes Vx ao quadrado é igual a um quinto. Tu vai me dizer que isso aqui não é útil. Ou melhor, é igual a menos um quinto. É igual a menos um quinto. Tu vai me dizer que isso aqui não é útil. Gente, isso aqui é muito útil para você encontrar quanto é o Vx. Imagine que você só tivesse essa equação aqui, você tivesse decorado essa equação, você levou ela de casa e você chegou lá na prova e eles botaram essa equação, né, que eu copiei daqui, né? Essa equação daqui. Como é que tu faria esse processo aqui? Ué, tu só faria a comparação dos análogos. Esse aqui é o análogo a esse daqui é análogo a esse aqui é análogo a esse. Acabou. E detalhe, tá? É menos e dando com o menos, tá? Porque aqui, ó, menos. Tem um menos aqui. E aqui também tem um menos. Então, na verdade, você tira esse menos e você tira esse menos. Você também pode tirar aqui esse menos. E você consegue descobrir se ele te deu a gravidade, como ele te deu aqui na questão, né? Ele diz, ó, considerando. Aqui, ó, não, na verdade, ele não fala considerando, ele fala adotando que g é igual a 10 metros por segundo. Ou seja, basicamente, o que você pode fazer é, vou dar aqui um exemplo, tá? Só já levar daquela forma. 10 dividido por duas vezes Vx ao quadrado é igual a 1,5. Você quer descobrir Vx, né? Vou passar o 10 que tá... Não, vou passar esse 2 aqui para... Eu vou passar esse 2 que tá dividindo pra cá. Não, eu vou deixar ele sozinho. Não, ó, eu vou deixar ele aqui sozinho, tá? Eu vou jogar ele pra lá. Vou fazer meios por extremos, vai. Pra não confundir ninguém. Eu tô aqui pensando em vários caminhos, mas o melhor de todos é meios por extremos. 5 vezes 10 dá 50, né? 50 é igual a 2x ao quadrado, que é a mesma coisa que 2x, quer dizer, 2vx ao quadrado vezes 1. Ok. Nesse caso que você vai ter 50 dividido por 2 raiz quadrada é igual a Vx. Nesse caso você vai ter que é a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. 5 metros por segundo. Só assim, só com isso aqui você já descobriu a velocidade no eixo x. Você não precisou de fazer nada. Você não precisou de encontrar a raiz quadrada. No outro a gente não teve que encontrar as raízes. Você não precisa encontrar as raízes. Luana, mas é que eu precisei fazer toda essa análise. Na vida real, você não faria toda essa análise. Esse é o ponto. Na vida real, você já teria essa equação aqui, ó, na tua mesa. E aí tu não precisaria fazer raiz nenhuma. Tu só pegaria e botaria essa igualdade aqui. O mesmo valeria pro tangente de θ, né? Ó, vamos lá.
Vamos agora fazer com tangente de θ, né? A gente já descobriu que VOx ou Vx, né, que é no eixo x, é igual a 5. Então a gente acabou de descobrir que esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele é igual a VO é igual a 5. Opa, Vx é igual a 5 metros por segundo. Agora você quer encontrar o outro, né? Que seria o. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar aqui também, tá? Você quer encontrar agora o VOY, né? O VOY, que é esse maluco aqui, ó. Tal. O VOY, ou melhor, o VY, né? Porque já que eu botei VX, e aqui eu também botei VX, é igual ao quê? Ué, eu sei que a tangente de θ é igual a, vamos lá, né? Tangente de θ é igual a Vx Vy dividido por Vox, ó. Vy dividido por Vox. K, né? Tangente de θ é igual a isso daqui. E eu sei quanto é Vox, é igual a 5, eu acabei de descobrir. E eu sei que nesse caso aqui a tangente dá 16. Você descobre que VOY é igual a 16 vezes 5. Multiplica por 10, divide por 2, 80. Só um ledo engano meu, que não é 1, não é 16, não, é 1,6, tá? Não é 16, é 1,6, ó, tá vendo? É 1,6, não 16. Aí vai dar também aqui, ó, P. E aqui vai ficar 8, tá? 8 metros por segundo. Você faz muito mais rápido já conhecendo essa equação aqui, levando lá de casa, assim, do bolso, tal. Joga lá. E não é difícil de decorar, né? É o y, o termo independente, mais tangente de x, menos metade da gravidade vezes VOx. Dividido por VOx ao quadrado. Antes de levá-la do bolso. E pronto. Aí você teria descoberto a mesma coisa e só faltaria fazer a soma vetorial que você fez no primeiro caso, né? E as duas elas levam ao mesmo lugar, né? Como a frase, todos os caminhos, todas as estradas levam a Roma. Aqui as duas estradas que você fez para encontrar VOx e VOY vão levar ao mesmo negócio que você vai ter que fazer a soma vetorial. Isso daí você não consegue escapar. Toda, todos os caminhos levam à soma vetorial, assim como todas as estradas levam a Roma. E aí você pode marcar com tranquilidade a mesma resposta que você tinha marcado para outra, tá? Então, essa aqui é uma carta na manga que é interessante ter, tá? Simplesmente é interessante ter, porque não é raro cair isso aqui. Esse é o ponto, não é raro cair essa equação. Se fosse raro, eu não falaria, ah, é interessante ter. Mas não é raro cair. E você economiza muito, muito, muito tempo. Imagine que você já tivesse levado essa fórmula aqui de casa. Você faria isso aqui muito rápido. Muito rápido. É só pegar os termos análogos e igualar, pá, 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 é muito rápido. Então, importante ter aí mais um recurso de velocidade para as provas.